Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez para a leitura desse livro. Não começou com você. Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Hoje a leitura e os comentários do capítulo 10 é um capítulo grande, por isso que eu pedi para que vocês lessem, né? Porque vai ter algumas histórias que eu vou pular. Então, capítulo 10, que é já da terceira parte, caminhos para a reconexão. Então, nas outras partes, nós vimos os traumas e como estar atento às falas, a descobrir, né, a reclamação central, o trauma central. E hoje nós vamos trabalhar com essa reconexão. Como é que nós vamos fazer essa reconexão? Como é tudo isso? Então, vamos lá. O ser humano é parte do todo. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e seus sentimentos como algo separado do resto. Uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Albert Einstein para Roberto Marcos, 12 de fevereiro de 1950. Eu não era nascida. A ilusão de ótica mencionada por Einstein consiste na ideia de que somos separados daqueles que nos cercam, bem como daqueles que vieram antes de nós. Assim, ainda assim, como vimos reiteradamente, estamos conectados aos familiares cujos traumas pendentes se tornaram nosso legado. Quando a conexão permanece inconsciente, podemos viver aprisionados em sentimentos e sensações pertencentes ao passado. Porém, com a história de nossa família revelada, os caminhos para a liberdade se abrem. Às vezes, apenas vincular a experiência a um trauma familiar não resolvido já é o suficiente. E ele fala aqui de quando nós tomamos uma consciência, esse sentimento não é meu, esse sentimento pertence a quem? E aí eu digo, nossa, igual aquele meu avô, aquela minha tia, e só essa consciência de onde é que vem isso, já dá uma virada de chave. Como constatamos no capítulo anterior, assim que Carole conectou os sentimentos da linguagem central ao trauma da família, seu corpo começou a tremer. Como se eliminasse o que pertencia ao passado. Para ela, a consciência por si só foi profundo bastante para iniciar uma reação visceral sentida em seu interior. Para alguns de nós, a consciência do que aconteceu em nossas famílias precisa ser acompanhada de um exercício, ou uma experiência que acarrete uma libertação ou proporcione um maior alívio em nosso corpo. Então, muitas vezes é só a consciência, mas nós podemos perceber que nosso corpo, ele começa a tremer. Nós começamos a tremer, tem soluços, tem muita coisa que pode acontecer no corpo, quando eu me dou conta de onde veio esse trauma. E confiar que esse tremor, o que o corpo está fazendo, está demonstrando, ele está descarregando para fazer uma integração. Então, na página 148, nós vamos começar a aprender o mapa da origem. A essa altura, reunimos as principais peças do mapa da linguagem central. Descobrimos palavras e sentenças que achamos ser nossas, mas que, na verdade, pertencem a outras pessoas. E fizemos ligações em nossa história familiar, descobrindo traumas e lealdades tácitas que cultivavam
essa linguagem. Agora chegou o momento de juntar todas essas peças e dar o próximo passo. A seguir, há uma lista do que é necessário. Então, amores, quem já chegou aí, peguem papel e caneta. Nosso instrumento em direção à nossa cura. Né, Fernanda? Papel e caneta. Então, vamos lá. A seguir, há uma lista do que é necessário. A reclamação central, a linguagem central que descreve sua maior preocupação, dificuldade ou reclamação. Os descritores centrais, a linguagem central que descreve nossos pais. A sentença central, a linguagem central que descreve seu pior medo. Lembram desse exercício? Nós temos que estar em mente com isso aqui. Qual é o meu pior medo? O de pior pode acontecer. E o trauma central, o acontecimento familiar subjacente à linguagem central. Então, vamos começar o exercício escrito número 12, fazendo as pazes com a história familiar. Escreva a linguagem central com a maior carga emocional que me provoca a mais forte emoção quando dita em voz alta. Lembra da frase? Qual o meu pior medo? Escrevam e digam ela em voz alta. Estão percebendo o que é que vai acontecendo no corpo de vocês? Quando vocês escrevem, falam essa linguagem central. 2. Escreva também o evento traumático relacionado a essa linguagem central. Qual é o evento traumático que eu tenho a sensação, mesmo que eu não tenha certeza, que está ligado a essa linguagem central? Nós já fizemos isso. Agora ele nos convida a dar mais um passinho. Esse evento traumático está relacionado a essa linguagem central, que provoca essas sensações no meu corpo. Ele nos convida agora a fazer uma coisa. Liste todas as pessoas cuja vida foi abalada por esse evento. Quem foi mais afetado? Sua mãe, seu pai, meu avô. Digamos, uma criança morreu cedo no meu sistema familiar. Quem foi mais afetado com isso? Quais foram as pessoas que também foram afetadas? Então, foi minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, um tio, uma tia. E ele faz uma provocação aqui. Quem não é reconhecido ou mencionado?
repente eu conto uma narrativa, alguém chega reclamando alguma situação com o filho ou com uma filha, e nós pedimos que monte a constelação, e a pessoa só bota ela, os pais dela, o filho ou a filha, e quando a gente pergunta assim, está faltando quem? Ninguém, está completo. E não colocou o pai da criança. Eu já vi várias vezes isso. Não está faltando ninguém? Não, está completo o meu sistema. Cadê o pai dessa criança? Então, quem é que nessa história que vocês estão aí garimpando, quem não é reconhecido ou mencionado? E aí ele continua com as perguntas. Há algum irmão falecido ou entregue para adoção? E muitas vezes esse que foi entregue para adoção se torna um segredo. Ninguém fala, mas nós temos uma sensação que tem algo escondido. Já tiveram alguma sensação assim? Que a gente não sabe, mas sente que sabe? Né? E ele pergunta: um de seus avós ou bisavós abandonou a família, morreu jovem ou sofreu de forma terrível? Lembre que nossos pais, digamos, meu pai ainda foi para a guerra, foi para a Segunda Guerra. Talvez nossos avós ou bisavós também tenham ido para a guerra. Né? Um dos seus pais ou avós noivou ou se casou anteriormente, e aí vem aquela pertinência, né, que os ex-parceiros dos avós, dos bisavós, dos nossos pais e os nossos parceiros anteriores, eles pertencem. E muitas vezes nós não queremos falar nesse assunto e nós excluímos. Muitas vezes nossos filhos não sabem que a mãe foi viúva, que a mãe se separou, ou que o pai teve uma outra família. Então, tudo isso fica no sistema, os não ditos, o invisível, os segredos. Essa pessoa é reconhecida em sua família, os ex-parceiros dos avós, dos pais, eles são reconhecidos? Há alguém fora da família que foi julgado, rejeitado ou culpado por prejudicar um parente ou alguém de outro sistema? Alguém do meu sistema também prejudicou alguém de outro sistema? Então, assim, descreva rapidamente o que aconteceu, né, Fernanda? Fernanda já está ali balançando, já descobriu coisa, não foi, Fernanda? Descreva o que aconteceu. Quais imagens veio à mente? Então, ele convida, faça uma pausa e visualize o que eles devem ter sentido ou enfrentado. E aí nos convida. O que é que acontece no corpo de vocês? O que é que está acontecendo no corpo de vocês agora? Pare um pouquinho, feche os olhos. O que está acontecendo no corpo de vocês agora? Fechem os olhos, percebam o que é que está acontecendo no corpo. E ele pergunta assim: há parentes que despertam uma atenção especial? Você se sente emocionalmente atraído, atraída para algum desses parentes? Você sente isso reverberando aqui no seu corpo? E se sim, qual parte? Essa sensação já é conhecida?
Há sensibilidade ou sintoma nesse local? Coloque sua mão sobre essa parte do corpo. Permita que sua respiração preencha esse local. Sinta qual desses parentes me atraem, o que é que acontece no meu corpo. E coloque sua mão nessa parte do corpo, enquanto você vai respirando. E ele diz assim: elabore uma linguagem pessoal que reconheça a conexão única que você partilha com essa pessoa. E uma frase que tem muito efeito é: olhe para esse parente, ou imagine esse parente, ou sinta, mesmo que você não saiba quem é, e diga em voz alta, enquanto sua mão está aqui no local onde tem um sintoma. Diga a essa pessoa, a esse parente: eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. E o que é que vai acontecendo no seu corpo quando você diz essa frase 3 vezes? Eu vejo você. Eu vejo você. A minha dá uma sensação aqui de abertura no peito e meu baixo ventre aqui fica quentinho. Então percebam o que é que acontece no seu corpo com essas frases. E eu vou continuar com a leitura. Criando sentenças de cura pessoais. A reverência inconsciente pode durar a revivência. A revivência inconsciente pode durar gerações. Ou seja, esse padrão repetitivo, essa dor original, esse sintoma, essa revivência de uma dor do passado, ele pode durar gerações. São os traumas transgeracionais. Ao reconhecermos o fardo de pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos ou sintomas que não se originam de nós, podemos quebrar o ciclo. O primeiro passo é a identificação consciente do acontecimento trágico e dos envolvidos. Com frequência, essa ação é iniciada por uma conversa interna, ou com um parente, pessoalmente ou por meio de visualização. As palavras certas podem nos libertar de laços familiares e lealdades inconscientes, encerrando o ciclo de traumas herdados. E aqui ele cita o exemplo. A conversa de Jacé, o jovem com insônia, que aos 19 anos reensinou aspectos da morte do tio em uma nevasca, ocorreu no meu consultório. Pedi que visualizasse o tio parado à sua frente e conversasse diretamente com ele em silêncio, caso preferisse. Ajudei Jesse a elaborar as palavras e sugeri que dissesse aos tios: todas as noites, desde os meus 19 anos, eu tremo e não consigo dormir. Sua respiração ficou pesada. Eu conseguia escutar o chiado. Suas pálpebras tremiam e lágrimas escorriam de seus olhos. Tio Colin, de agora em diante,
você viverá no meu coração, e não mais na minha insônia. A partir do momento que ele dá um lugar no coração dele a esse tio, o tio não precisa mais viver no sintoma. E no caso de Jesse, era uma insônia. Enquanto murmurava as palavras, mais lágrimas caíam. Nesse ponto eu disse: ouça seu tio lhe dizendo para expirar e devolver o medo a ele. Essa insônia nunca pertenceu a você. A simples conversa, a visualização, a imaginação dessa conversa com o tio desconhecido o acalmou. Conforme expirava, sua mandíbula e seus ombros relaxavam. Suas bochechas ficavam coradas, seus olhos voltavam a brilhar. Algo profundo havia se dissipado. Embora apenas imaginasse a conversa, pesquisas sobre o cérebro demonstram que Jesse estava, na verdade, ativando os mesmos neurônios e as mesmas regiões cerebrais de uma experiência de cura presencial com o tio. E isso hoje é demonstrado através das ressonâncias. Imaginar a conversa é a mesma coisa de uma cura presencial, como se aquele parente, aquele tio estivesse ali. As mesmas áreas do cérebro se acendem. Após nossa sessão, ele relatou que conseguiu dormir a noite toda sem acordar. E aqui ele vai falando de exemplos de sentenças de cura. Então, na página 151, ele traz uma relação de frase de curas adicionais. Em vez de reviver o que aconteceu com você, prometo que minha vida será plena. Gente, gritem essa frase. O que nossos ancestrais querem é que nós tenhamos uma vida plena, mas nosso amor cego infantil quer reviver a dor. Então, em vez de reviver o que aconteceu com você, prometo que minha vida será plena. O que aconteceu com você não será em vão. Essa é uma frase que a gente utiliza muito quando uma mãe morre e dá a vida a um filho. E o filho não vai para a vida, né? Não honra o preço que a mãe pagou, né? Com a sua morte, para que esse filho viesse à vida. Então, mãe, o que aconteceu com você não será em vão. Eu vou honrar o preço que te custou. Outras frases. Vou considerar o que aconteceu com você uma fonte de força. Honrarei a vida que você me deu, fazendo algo de bom. É uma frase muito boa para a gente dizer à nossa mãe, ao nosso pai. Farei algo significativo e dedicarei a você. Então, quando nós temos um irmão que morreu prematuramente, que foi cedo, e muitas vezes a gente fica ligado com esse irmão, né? Dizer a esse irmão, eu farei algo significativo e dedicarei a você. Manterei você no meu coração. Acenderei uma vela para você. Honrarei ao viver de forma plena. E aí eu completei aqui, a minha vida. Eu completei essa frase aqui. Honrarei você ao viver de forma plena a minha vida. Olha que frase linda para dizer para os nossos ancestrais. Eu honrarei vocês de forma
plena, vivendo a minha vida. Viverei de forma amorosa. Tirarei uma lição favorável dessa tragédia. Agora eu entendo, agora eu compreendo. A compreensão é benéfica. Então, das sentenças de cura às imagens de cura. Então, quando eu estou lendo essas frases, vocês percebem quantas imagens vêm, né? Uma mãe, um irmão, meus ancestrais, essas imagens de cura, de integração vão vindo. Então, ele diz aqui, tenhamos consciência ou não, nossa vida é profundamente influenciada por imagens, crenças, expectativas, suposições e opiniões internas. Impressões intrínsecas que muitas pessoas têm como a vida nunca dá certo para mim, vou fracassar, não adianta tentar, eu tenho uma imunidade fraca. Vocês conhecem pessoas que falam essas frases? Nada para mim dá certo, né? Assim, né? Tudo de ruim só acontece comigo. Nossa, amanheci com o pé esquerdo, parece que nunca na vida essa pessoa bota o pé de, né? Então, essas frases, gente, prestem atenção às frases. As frases têm uma força, tanto para a cura, como para o sintoma. Então, ele diz, essas frases podem definir um blueprint, ou seja, uma impressão de como nossa vida se desenrola, limitando a assimilação de novas experiências e afetando a capacidade de cura. Quando uma pessoa diz, eu tenho uma imunidade fraca, eu tenho uma imunidade fraca, o que é que ela está convidando? Está convidando a doença, né? Eu já estou dizendo, olha, se veio uma gripe, eu tenho imunidade fraca. Aí o organismo diz, então vamos gripar, né? É como se estivesse dando um comando. Venha, doença. Como se não está dando. É, né? Eu Está falo dando isso na comando. clínica. Pois é. Então, é a substituição da frase. Ao invés de eu ter uma imunidade fraca, é uma frase que não cria resistência. A cada dia que passa, minha imunidade se torna cada vez mais forte. E aí meu cérebro não resiste nem briga com a crença antiga, entendeu, Fernanda? Tem pessoas que dizem assim, nossa, minha memória a cada dia que passa está pior. E aí o cérebro diz, ok. Então, cada dia minha memória fica melhor. Cada vez mais fica mais fácil eu lembrar das coisas. Mas é a cada dia, compreende? Não diz assim, agora a minha memória. Não, porque tem uma resistência, tem uma lealdade sistêmica aí. Então, a gente diz a cada dia. Por isso que a gente fala assim, eu vou fazer diferente só um pouquinho. Compreende? Então, vamos lá. Agora, aí ele diz aqui, imagine o efeito corporal da imagem interna. Minha infância foi difícil. Minha mãe era cruel. O meu pai era emocionalmente abusivo. Embora sejam quase uma verdade absoluta, essas imagens podem não revelar a história completa, mas eu generalizo, que é da consciência infantil, e para mim aquilo é uma verdade. Então ele pergunta aqui: todos os dias da sua vida foram difíceis? Seu pai nunca foi gentil? Sua mãe não teve nenhum momento da vida que ela foi atenciosa, carinhosa? Você tem acesso a todas as suas primeiras lembranças de ser abraçado, alimentado, colocado no berço à noite? Lembre-se,
Como no capítulo 5, para não sofrer mágoas novamente, muitos de nós mantemos apenas as memórias destinadas a nos proteger. Lembram que ele dá um exemplo que você tinha tudo isso até que o outro irmão chegou e você só tem a imagem da mãe botando o irmão no berço. E como você era pequenininho, quando ela te botava no berço, te amamentava, te acariciava, você diz, ela só ligava para o meu irmão, para minha irmã, né? Então, a gente cria essa frase. E aí, para nos proteger, a gente diz, minha mãe nunca me deu, meu pai nunca me deu. Então, essas imagens reforçam nossas defesas, o que os biólogos evolucionistas afirmam, integrar nosso viés da negatividade inato. Será que alguma memória está ausente? Mais importante, você fez as perguntas, o que estava por trás da nocividade da minha mãe? O que estava por trás da negatividade, da nocividade da minha mãe? O que aconteceu? Que evento traumático está subjacente à frustração de meu pai, que fez meu pai ir para o alcoolismo, que fez minha mãe se dissociar? Olhar um pouco mais, sabe? Na elaboração das sentenças de cura, você deve ter percebido uma nova experiência interna começando a se enraizar. Não foi isso com aquelas frases que eu estava lendo? Ela pode ter lhe ocorrido na forma de uma imagem, uma sensação, um sentimento de pertencimento ou uma conexão. Talvez você tenha sentido o zelo de parentes ou uma paz maior, como se uma pendência fosse finalmente resolvida. Todas essas experiências podem ter um efeito poderoso na cura. Essencialmente, elas estabelecem uma referência interna de plenitude, a qual podemos recorrer sempre que sentimos que sentimentos antigos ameaçam nossa estabilidade. Todas essas experiências podem ter um efeito poderoso na cura. Então, elabora a sentença de cura, deixa que essa experiência interna se faz. E ele diz, todas essas experiências podem ter um efeito poderoso na cura. Essencialmente, elas estabelecem uma referência interna de plenitude, a qual podemos recorrer sempre que sentimentos antigos ameaçam nossa estabilidade. Essas novas experiências são como novas memórias. Lembra que ele falou com o tio e criou uma memória nova? Novas memórias, acompanhada de novos entendimentos, imagens, sentimentos e sensações corporais. Elas podem promover mudanças de vida, pois são poderosas o suficiente para ofuscar as imagens antigas e limitantes que conduzem nossa vida. Essas novas experiências e imagens continuam a se aprofundar por meio de rituais, exercícios e práticas. A seguir, há algumas maneiras criativas de fortalecer o processo de cura. Eu vou falar com Fernanda e depois eu volto para os exemplos desses rituais. Eu só quis terminar, certo, Fernanda? Você levantou a mão. Abra seu microfone, por favor. É só para te perguntar, né, porque eu estou relendo o livro, porque, né, a constelação para mim é um estudo novo, né? Estudar com vocês é uma honra, um prazer e uma oportunidade. É, e eu estava lendo, né, sobre os padrões negativos, né, relendo lá, acho que era capítulo 5 ou 6, e aí me lembrando agora, quando você lê aqui, né, dessas sentenças, né, todos os dias são difíceis, nada dá certo para mim, né, e aí, só para lembrar se é isso mesmo, né, que eu li lá, estou relendo de novo, lá no começo,
Esses padrões negativos mandam, né, para o inconsciente as partes boas, né, as lembranças boas, porque esse pai, assim, papai é arrogante, mas ele não é só arrogante, né? Ele contava história, ele tocava violão, ele todo final de semana levava para passear. E aí a pessoa, quando fixa no padrão negativo, né? Ela manda isso para o inconsciente e o inconsciente, na lealdade, ele fica, né, segurando essas boas lembranças que também são parte da cura, né? É isso? Ou eu estou viajando? Não, você não está viajando, porque essas perguntas que nós estamos aprendendo a fazer, porque assim, a programação neurolinguística, a neurociência nos diz o seguinte: imagine um rio, a metáfora do rio. O rio, se ele não tem obstáculo, se ele não tem nenhuma árvore caída, se ele não, ele corre tranquilo assim, né? A correnteza passa. Quando algo nos fere, é como se a gente pegasse uma pedra imensa e jogasse no meio do rio. E é o que nós chamamos de trauma. Então, quando tem uma pedra, não fica aquele negócio em volta, a água não vem mais, ela vem, ela faz aquele giro. Isso acontece no cérebro, com o sistema límbico. Aquela palavra, aquele castigo, aquela injustiça que talvez a mamãe ou o papai fez, ou alguma coisa entre meu pai e minha mãe que eu me coloquei, criou essa pedra que jogou na correnteza. Então, isso vai lá para o sistema límbico. E ele fica assim. E a gente só lembra daquilo. Aí é onde o neocórtex entra. Nós temos 3 cérebros, lembra que é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. Quando eu faço essa pergunta, eu ativo o meu cérebro racional. É verdade que esse pai nunca foi gentil? É verdade mesmo? Opa! Sabe, é como se a gente mexesse a pedrinha que está no meio do rio e fala, peraí, essa é toda a verdade mesmo? E essa mãe sempre foi assim? Não. Então, quando vem uma lembrança, por menor que seja, de um dia que foi diferente, eu saio da generalização. Compreende? Mas essas imagens só vêm, Fernanda, quando eu ativo com a pergunta, o neocórtex com uma pergunta racional. Isso é verdade mesmo? Foi assim todos os dias? Porque muitos pais, quando eles chegam embriagados, são uma pessoa. E no outro dia ele é um pai diferente. Mas o que é que fica? Mas é verdade que não teve nenhum dia que esse pai chegou legal? Ah, eu lembro de um momento que ele chegou e que era bom. Então, eu já tenho aqui, né? Esse pai e esse outro pai. Eu já tenho 2 imagens. Compreende? Fica mais fácil com essa imagem aqui. E ele diz o seguinte, que nós, essas novas experiências, imagens, continuam a se aprofundar por meio de rituais. Os rituais são excelentes. Exercícios de visualização, de práticas. Então, ele coloca aqui. Eu só vou citar algumas, porque o capítulo é grande. Então, tem colocar um retrato na mesa. Essa aí eu questiono um pouco. Se você ter muita imagem de pessoas que já se foram, e você ainda não está resolvido, digamos, um pai ou uma mãe que morreu ainda recente, ou e que se você toda hora que olha só vai para o negativo e não deixa aquela pessoa descansar, não deixa o morto descansar, né? Não deixa o morto morrer. Já ouviram essa frase? Então, nesse momento, talvez essa foto ainda não. Então, eu tenho fotos da minha mãe, do meu pai, da minha avó, mas eu não exponho tanto. Quando eu estou com saudade, eu vou lá, eu faço uma prece, eu lembro daquele momento feliz, daquela foto. Eu tenho uma foto da minha mãe, que ela está com a minha neta, e minha sobrinha, as 2 são da mesma idade, e foi um momento lá na minha casa que estava reunido eu, minhas irmãs, minha mãe,
E foi um momento que ela estava tão feliz, e nós estávamos tão felizes, que quando eu olho para essa foto, eu seleciono a imagem da felicidade que nós estávamos, não da partida dela, que ela não está mais aqui. E eu lembro como, e eu lembro que naquele momento, teve um momento que eu deitei no sofá junto com ela. Fiquei abraçada com ela. Então, é essa imagem que traz a cura. Mas se eu fico, na lamentação da morte, então, talvez essa foto. Então, assim, qual é a foto que eu quero colocar? É uma foto que enche meu coração ou oprime meu coração. Acender uma vela. Bert diz que quando a gente acende uma vela para um morto, o morto se faz presente. Então, eu recomendo que quando você quiser acender uma vela para alguém que já morreu, em homenagem, vá num lugar, uma igreja, um jardim, um cemitério, porque aquela energia vai estar ali presente e a gente não sabe como é que essa energia está, para quem acredita. Então, assim, aqui tem algumas coisas, né? A gente pode, dentro do que a gente acredita, dentro do que nos faz bem. Esse escrever uma carta eu acho maravilhoso, né? Mas você não precisa mandar a carta, pode rasgar a carta depois, mas deixe que o sentimento venha. É colocar, ele diz aqui, colocar uma foto acima da cabeceira, né? Então, assim, vai fazer bem. Qual é essa foto? Acima da cabeceira, eu não recomendo muito, não. Coloca numa parede, tá, né? Porque durante a noite nós entramos em vários estágios, né? Então, se eu vou dormir olhando já para aquela foto, o que é que aquela foto me transmite? Sempre a minha pergunta é essa. Essa foto me transmite que sensação? Então, assim, desenvolver uma imagem de apoio. Olha que mãe. Intuitivamente, ela não é consteladora, mas diz assim, desenvolver uma imagem de apoio. Uma ansiedade repentina em um menino de 7 anos se manifestou por meio da tricotilotomia, que é arrancar os cabelos, né? Uma condição na qual a pessoa arranca grande parte dos cabelos. Sua ansiedade parecia ter origem na história da família. Quando tinha 7 anos, a mãe testemunhou sua própria mãe morrer repentinamente de um aneurisma cerebral. A dor era tão grande que a avó nunca foi mencionada. Quando ela contou o que havia acontecido, o menino começou a relaxar imediatamente. Ou seja, essa avó era excluída. Quando não se fala, essa pessoa é excluída. E quando a mãe começou a falar dessa avó, o menino começou a relaxar. A mãe o fez visualizar a avó falecida como um anjo da guarda que os protegia. Mostrou a foto de uma auréola. Sabe o que é auréola? Aquele negocinho dos anjos, né, dos santos. E o fez imaginar que o amor da avó circundava a sua cabeça. Dessa forma, sempre que tocasse os cabelos, encontraria um sentimento de paz. Naquele dia, ele parou de puxar os cabelos. Então, isso é uma técnica simples de hipnose, simples, porém eficaz, que essa mãe, com a sabedoria inata que as mães têm, né, fez isso. Então, que imagem de apoio cada uma de vocês pode desenvolver para vocês, para os seus filhos, né? E a outra, ela fala aqui de estabelecer um limite, né? De uma mulher que estava sobrecarregada com a mãe, com problema, e ela estava muito sobrecarregada e ela se misturava e ela traçou, né, um círculo ao redor do corpo com um novelo de lã. E ela visualizou dizendo para a mãe, né, esse é o meu espaço. Você está aí, eu estou aqui. Quando eu era pequena, fiz de tudo para ver você feliz, mas me senti sobrecarregada. Agora acho que é preciso fazer todo mundo feliz, o que torna a proximidade sufocante.
Mãe, de agora em diante, seus sentimentos ficarão com você e os meus comigo. Ao estabelecer esse limite, vou honrar minhas próprias emoções para não me perder ao sentir conexão com alguém. Então, ele fala, né, que as práticas e os rituais descritos podem parecer insignificantes para a dor, mas a ciência, a neurociência, demonstra que quanto mais repetimos e revisitamos as novas imagens e experiências, mais elas se internalizam. A ciência comprova que práticas como estas podem alterar nosso cérebro, entendeu, Fernanda? Alteração do cérebro com a palavra, com a imagem, criando novas vias neurais. Além disso, ao visualizarmos uma imagem de cura, ativamos as mesmas regiões cerebrais, especificamente o lado esquerdo do córtex pré-frontal, que estão associados a sentimentos de bem-estar e emoções positivas. Isso é ciência. É importante que acolhamos as novas sensações e os novos sentimentos para que eles possam se enraizar. Quanto mais praticamos, mais aprofundamos o aprendizado. Dessa forma, nosso cérebro é capaz de mudar. Gente, grifem isso. Nosso cérebro é capaz de mudar. Já houve um tempo que diziam que o cérebro não mudava, que os neurônios não modificavam. Aqui a neurociência diz: nosso cérebro é capaz de mudar, fazendo com que nos sintamos ainda mais vivos por dentro. Nós podemos sair de um congelamento, de uma imobilidade, de um trauma. Ok? As sentenças de cura e o corpo. Uma parte essencial da cura envolve a capacidade de incorporar a experiência das sensações físicas ao processo. Por isso que eu falo tanto da importância de uma terapia corporal. E eu cito a experiência somática e a focalização, são as ferramentas que eu mais trabalho. E é o que eu vejo o resultado. Então, ele diz assim: quando apenas acolhemos os sentimentos em nosso corpo, sem reagir inconscientemente, é mais provável que permanecemos estáveis perante a inquietação interior. O insight costuma ser obtido a partir da disposição de tolerar o que é desconfortável na busca pela autocompreensão. Eu coloquei aqui: na dor está a cura. Na dor. Se numa sessão, se aqui eu suporto um desconforto, eu posso entrar na cura. Porque, além de só acolher o sentimento, eu deixei que meu corpo, as sensações corporais também pudessem entrar. E vem uma pergunta, assim, que é muito da constelação: para onde é que essa dor está olhando? Essa dor, esse sintoma olha para quem? E aí ele nos convida assim: pense numa dor que você tem sempre. Coloque a mão em cima dessa dor. Eu já coloquei minha mãozinha aqui, numa dor que eu sinto, de vez em quando. Pode ser no joelho, pode ser nas costas, pode ser no ombro, pode ser no intestino. Coloque a mão. Ao se concentrar no seu interior, o que é que você sente quando pensa nessa dor, nesse sintoma? O
Que sensações se relacionam a pensamentos receosos ou emoções desconfortáveis? Qual parte do corpo é mais afetada? Sua garganta fecha, você para de respirar. Você tem medo do que essa dor pode causar a você? Quais são os pensamentos que vêm sobre essa dor? Ai, meu Deus, pode ser, sei lá. Você para de respirar, seu peito aperta, você sente torpor. Qual é o epicentro dessa sensação corporal? É seu coração, seu estômago, plexo solar? E ele diz aqui: ser capaz de desbravar esse território interno, mesmo quando os sentimentos parecem avassaladores, é essencial. Se você não tiver certeza do que seu corpo sente, diga aquela sentença central em voz alta. Lembra seu pior medo? Diga ela em voz alta. Digo ela em voz alta. Observe o seu corpo. Pense aí no seu maior medo e observe o seu corpo. Você nota algum tremor? A sensação de vazio, torpor, tudo é válido. Continue aí com sua mão, onde está, onde você percebe ou imagina que os sentimentos estejam. Em seguida, direcione a respiração para essa área. Inspire em seu corpo, de modo que toda a região pareça parada. Você pode visualizar a sua expiração como um feixe que ilumina essa parte do corpo. Em seguida, diga a si mesmo: eu estou com você. Eu com você. Imagine que está falando com uma criança que se sente invisível. É provável que exista uma criança ali, uma parte infantil sua que foi ignorada por muito tempo. E suponha que essa criança, que essa parte infantil está esperando o seu reconhecimento há muito tempo. E hoje é o dia para isso acontecer. Diga: eu estou com você. Eu estou aqui. Abraçarei você. Respirarei com você. Confortarei você. Não o abandonarei quando se sentir amedrontada ou sobrecarregada. Ficarei ao seu lado. Respirarei junto com você até que se acalme. O autor diz: quando colocamos as mãos sobre o corpo e direcionamos as palavras e a respiração para dentro, fortalecemos as partes mais vulneráveis. Dessa forma, podemos aliviar ou libertar os sintomas, o que sentimos como intolerável. Sensações de desconforto antigas podem ser substituídas por sensações de expansão e bem-estar, à medida que se enraizam. Sentimos mais sustentação em nosso corpo.
Alguém quer compartilhar como ficou depois dessa experiência? Posso prosseguir? E aqui ele tem um título, que é Consertando a Relação com Nossos Progenitores. Eu leria ressignificando. Consertar parece que é uma coisa, né? Ressignificando a relação com nossos progenitores. E aqui no terceiro parágrafo, ele diz assim: a solução é encontrar uma maneira de acolher nossos pais no coração e trazer à tona os defeitos que rejeitamos neles e em nós. Assim, há uma chance de transformar a dificuldade em fortalecimento. Ao desenvolver um relacionamento com nossas partes doloridas, que muitas vezes herdamos da família, temos a oportunidade de mudá-las. Características como a crueldade podem se tornar a fonte de nossa bondade. Nossos julgamentos podem estabelecer as bases de nossa compaixão. Gente, que lindo isso! Características como a crueldade podem se tornar a fonte de nossa bondade. Nossos julgamentos podem estabelecer as bases de nossa compaixão. A crueldade e a bondade podem ser duas faces da mesma moeda. Então, nós vamos falar lá para a página 159. E aqui ele diz assim: leia a lista de sentenças de cura a seguir. Talvez o sensibilize a ponto de desfazer o bloqueio entre você e seus pais. Deixe as palavras alcançarem-no. Há uma sentença que abala o seu coração. Imagine dizendo uma delas ao progenitor que você rejeitou. Então, você pode ter rejeitado o pai, pode ter rejeitado a mãe e pode ter rejeitado ambos. Então, essa é a lista da sentença de curas para a rejeição a um dos progenitores. Sinto muito por quão distante estive. Sempre que você tentou se aproximar, eu o afastei. Lembram do exercício que a gente viu essa parte que a gente se afastou? Vocês lembram desse exercício que uma parte nossa se afastou? Estou com saudades, mas não é fácil assumir isso. Você é um bom pai, uma boa mãe. Né? Tem uma parte boa. Tem uma parte boa desse pai, tem uma parte boa dessa mãe, como nós vimos, né, Fernanda? Não é todo, né? Todo. Aprendi muito com você. Relembre e compartilhe uma memória positiva. Lamento o quão difícil tenha sido. Tenho sido muito crítico e isso dificultou nossa aproximação. Por favor, imagine se você dizendo para o pai ou para a mãe: por favor, me dê uma segunda chance. Mesmo que esse pai já tenha morrido, mesmo que essa mãe já tenha morrido. Por favor, me dê uma segunda chance, porque esse pai está aqui internamente, essa mãe está aqui internamente. Gostaria muito de me aproximar. Se seu pai e sua mãe estiver vivo. Sinto muito por ter me afastado. Prometo que durante o tempo que nos resta, me aproximarei. Aprecio a nossa proximidade.
Prometo que pararei de exigir provas do seu amor por mim. Gente, olha que frase que precisa ser grifada. Pai, prometo que pararei de exigir provas do seu amor por mim. Mãe, prometo que pararei de exigir provas do seu amor por mim. Pararei de esperar que o seu amor seja de determinada forma. Olha que preciosidade, porque a gente só quer receber daquela forma, né? Então, pararei de esperar que seu amor seja de determinada forma. Aceitarei o seu amor da forma que ele é, e não como espero que seja. Gente, olha quanta preciosidade. Até para a gente dizer, sabe, para a gente em relação a um filho, uma filha, nosso parceiro, nossa parceira, nosso colega de trabalho. Aceitarei você, seu amor, meu querido colega, minha querida colega, minha amiga, da forma que é, e não como eu espero, porque é da criança, a criança que só quer receber daquele jeito. Aceitarei seu amor, mesmo que não sinta em suas palavras. Agradeço por ter me proporcionado tanto. Mãe, pai, tive um dia terrível e tudo que eu precisava era telefonar para você. Eu lembro que minha mãe já na fase terminal dela, eu ia lá e eu dizia para ela assim: eu estou vindo aqui porque eu estava com saudade de você. Aí ela ficava toda, foi, eu disse foi. E era real. Eu ia porque naquele momento, não por uma obrigação. Eu estou aqui agora porque eu senti saudade de você. Quantas vezes a gente não diz isso para um amigo, para um filho, para um parceiro, né? Mãe, pai, podemos ficar um pouco mais no telefone? A sua voz me conforta. Mãe, pai, posso me sentar aqui? É tão bom ficar ao seu lado. Nós fizemos tanto isso quando nós éramos crianças. Meu neto faz isso. Deixa eu ficar aqui. Aí ele se ajeita todo, né? Deixa eu ficar aqui, me conforta. Agora, ele faz uma chamada aqui que eu acho muito legal e muito coerente. Antes de tentar curar um relacionamento gravemente rompido, ou seja, com movimento de amor interrompido com seus pais, talvez seja interessante. Gente, só com as frases, minha barriga está tão quentinha. Então, antes de tentar curar um relacionamento gravemente rompido com seus pais, talvez seja interessante fazer algumas sessões de psicoterapia centrada no corpo, ou cultivar uma prática de atenção plena para aprender a se conectar com as sensações corporais. Ao adquirir a capacidade de observar suas reações ao estresse, é possível se monitorar e fornecer a si mesmo o necessário nas situações mais urgentes. Então, assim, é importante o que a gente faz aqui parando para sentir as sensações corporais. Mas se de repente você teve um movimento de amor interrompido, faça algumas sessões. É importante isso. E nós vamos para a página 162. Vocês lembram que eu estou pulando porque nós tínhamos consciência que o capítulo era grande, né? Então, ele diz: sentenças de cura para a fusão com um dos progenitores. Então, ele diz assim: enquanto alguns de nós rejeitamos um progenitor, outros se fundem com um deles de uma forma que ofusca a identidade e esgota a individualidade. Nesse tipo de relacionamento, podemos perder as oportunidades de autodefinição ou os limites.
os limites que estabelece quem somos e o que sentimos. Fica tudo misturado, né? Quem sou eu, quem é minha mãe ou quem é meu pai, eu não sei o que é que eu sinto. Como aquela menina, né, que traçou uma linha, um círculo em volta e disse, mãe, você está aí, eu estou aqui, né? Se este for seu caso, você pode ler as sentenças a seguir como se as ouvisse na voz alta da sua mãe ou de seu pai, permitindo que o seu corpo as recepcione. Então, você vai, do mesmo jeito que o terapeuta pediu para o Jesse imaginar o tio falando, o convite agora é imagine se você tem uma fusão com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com quem quer que seja, você pode adaptar as frases. Então, imagine, vamos dizer, que foi com a mãe, imagine sua mãe na sua frente, ou o seu pai dizendo, Virgínia, eu te amo por quem você é. Não precisa fazer nada para merecer o meu amor. Ingrid, você é minha filha e está dissociada de mim. Meus sentimentos não precisam ser os seus. Fernanda, estive sempre muito próxima de você e percebo o quanto esse fardo é pesado. Lena, minhas necessidades e emoções devem ter sobrecarregado você. Aqui tem outras frases. Minhas necessidades prejudicaram seu espaço individual. Imagine o pai ou a mãe dizendo isso. Darei a você todo o espaço necessário. Letícia, minha proximidade impediu que você se conhecesse. Agora permanecerei aqui e ficarei feliz por você viver sua própria vida. Você sempre cuidou de mim e eu me permiti. Agora chega. A mãe ou o pai está liberando o filho para ir para a vida. Esse é um fardo pesado demais para uma criança. Qualquer criança que tentasse consertar as situações se sentiria sobrecarregada. Essa responsabilidade é minha. Recue até sentir sua vida fluir. Só assim estarei em paz. Não fui capaz de encarar minha própria dor até agora. Depositei em você o que me pertencia. Chegou o momento de devolver o que é meu. Sim, poderemos nos libertar. A minha presença foi mais do que suficiente, mas não a da sua mãe e do seu pai. Gostaria que vocês se aproximassem. É ao lado dele, dela, que você precisa estar. Então, como é que vocês se sentem, gente? Imaginando que vocês puderam ouvir uma frase dessa do pai, da mãe, liberando vocês para a vida. Agora visualize seu progenitor na sua frente e observe se há um sentimento interior de aproximação ou distanciamento. Como é que vocês ficaram depois dessas frases? Lembra que eu falei que era renegociando, né, a cura com os pais? Imagine dizer essas frases agora para o seu pai ou para a sua mãe. Escolha para quem você quer dizer. Mãe, pai, eu estou aqui e você está aí. Mãe, pai, eu sou eu. Você ou o senhor é o senhor ou a senhora. Por favor, fique aí, mas não se afaste tanto.
Seus sentimentos estão aí com vocês, e os meus estão aqui comigo. Respiro com mais facilidade quando tenho meu próprio espaço. Eu me retraio quando tento cuidar dos seus sentimentos. Responsabilizar-me por sua felicidade me sobrecarregou. Agora percebo que me anular fez com que nós dois fôssemos invisíveis, ficássemos invisíveis. De agora em diante, viverei de forma plena, sabendo que você está comigo, me apoiando. Sempre que eu sentir minha respiração, saberei que você... Olha que lindo! Sempre que eu sentir a minha respiração, a minha, saberei que você está feliz por mim. Agradeço por me enxergar e me ouvir. Então, gente, quem acompanhou a leitura, tiver o livro, pode reler, pode escolher a situação, refazer o exercício. Escolha qual é a frase de cura que você precisa dizer para o seu pai, para a sua mãe, qual é a frase que vai ressignificar para você, que você precisa ouvir, e qual é a frase que você precisa dizer. Então, vocês podem refazer isso. Vocês têm condição. Então, diz aqui, se você realizou as etapas desse capítulo, você já deve ter percebido um novo tipo de paz interior. As sentenças de curas proferidas e as imagens, os rituais, as práticas e os exercícios experimentados podem ter ajudado a fortalecer o relacionamento com uma pessoa amada ou aliviar um emaranhamento inconsciente com um parente. Se você finalizou essas etapas e sente a necessidade de algo mais, o próximo capítulo apresentará outra peça do quebra-cabeça: a investigação dos primeiros anos de vida. A separação materna precoce pode nos dissociar da vida, impossibilitando o alcance pleno da resolução. A seguir, exploraremos seus efeitos e abordaremos as muitas maneiras pelas quais ela pode deixar uma marca nas relações, no êxito, na saúde e no bem-estar. Então, capítulo 11, na próxima terça, a linguagem central da separação, né? E ele começa dizendo: não há influência tão poderosa quanto a da mãe. Então, gente, como é que nós terminamos esse capítulo? Como estamos nós? Como é que está o coração? Está quentinho? Então, gratidão por vocês estarem. Nós estamos nesse processo, mesmo os que não puderam ouvir, alguns estão mandando mensagens, estão acompanhando a gravação. Então, nós temos uma egrégora, nós temos um grupo, né? Mesmo que ele não possa estar presente em massa todos os dias, mas todos estão ligados onde quer que esteja. Então, gente, gratidão. Até a próxima terça. Bom descanso.